Todos nós costumamos fazer hipóteses e conjecturas na vida. Fala a verdade se você nunca disse assim: ah, se acontecesse tal coisa, ah, se fulano de tal fizesse assim assado, ah, mas se acontecesse desta maneira. E a gente então faz conjecturas, hipóteses de coisas que a gente simplesmente não sabe o que é que vai acontecer. Ora, nessas hipóteses, nessas conjecturas, nessas projeções, nessas suposições, a gente viaja, a gente pode supor qualquer coisa. Por exemplo, se eu tivesse asas, eu iria voar, né? Ou então, se eu tivesse uma franja bem bonita, uma vasta cabeleira, enfim, tudo isso são hipóteses, são conjecturas que a gente pensa, discute, mas ninguém pode ao certo dizer que aconteceria isso ou aquilo outro. Neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, há muitas conjecturas e há muitas viagens também. Por exemplo, se ficarmos em casa, acontecerá isso ou aquilo outro? Não sei. Ah, mas se terminarmos o confinamento, se terminarmos a quarentena, vai acontecer tal coisa ou não. São hipóteses, são conjecturas que nós levantamos e que nós mesmos não temos condições de responder, a não ser por mera especulação. Na noite de ontem, o nosso presidente da República fez um pronunciamento em rede de televisão e disse, convocando o povo para ir às ruas, porque o vírus não vai atingir a classe A, B ou C, menores de 60 anos, maiores de 60 anos, quem tem porte atlético, etc. e tal. Muita gente o criticou, porque ele se baseou em hipóteses, em conjecturas. Mas é interessante que todos os que o criticaram também se baseiam em hipóteses e conjecturas. E nós que ficamos no meio deste fogo cruzado, a gente fica também dependendo de avaliações, de hipóteses e conjecturas. E se o vírus espalhar? E se o vírus for contido? E se houver desemprego? E se as empresas não sei o que lá mandar embora? Quer dizer, são conjecturas e mais conjecturas. Bom, mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver, meus irmãos, porque, na verdade, o Senhor Deus, Ele é o Deus da sabedoria plena, da onisciência completa, que Ele sabe os fatos e as hipóteses. Eu quero ler com você o texto que está indicado para nosso culto desta noite, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Davi estava com o seu exército conquistando uma cidade chamada Keila, e esta cidade havia sido conquistada pelos filisteus. Davi, com o seu exército, vai à cidade de Keila. Verso 1. Disseram a Davi que os filisteus haviam atacado a cidade de Keila e pilharam as eiras. 2. Então Davi consultou o Senhor, presta atenção nisso, que aqui não é agora hipótese, conjectura, etc. Aqui é o fato de que Davi estava consultando o Senhor e perguntou: devo atacar os filisteus? O Senhor respondeu a Davi, olha aí, Davi consulta a Deus e Deus responde: vai, ataca os filisteus, salva a cidade de Keila. Então, verso 3, os homens de Davi lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila contra o exército dos filisteus. Davi voltou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com os seus homens para Keila, atacou os filisteus e massacrou-os, e tomou-lhes o gado. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Uma história bonita, conhecida nossa, de um dia em que Davi com seu exército salva a cidade de Keila, que estava no domínio dos filisteus. Mas a conjectura vem à frente. Verso 6. Então Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para estar com Davi em Keila e desceu com o colete sacerdotal na mão. Disseram a Saul
que Davi tinha ido a Keila. E Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Ele se aprisionou porque entrou numa cidade que tem trancas. Então convocou todo o exército à guerra contra Keila para cercar Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traze aqui o colete. O colete era Urim e Tumim, era a maneira como eles consultavam ao Senhor naquele tempo. Verso 10. Então Davi orou: ó Senhor Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Olha a hipótese no verso 11. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, dize a teu servo. E o Senhor respondeu: ele virá. Perceba que, neste caso, Davi estava lutando com uma hipótese, uma conjectura. Disseram para ele que Saul viria. Aí ele pergunta: Senhor, ele virá mesmo? E aí Deus responde: virá. Primeira lição que eu quero aprender com você nesta noite é que o nosso Deus, ele é o Deus onisciente. Isto é, a onisciência de Deus significa que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo, não há nada oculto para ele, nem no presente, nem no passado, preste atenção, e nem no futuro. As coisas que ainda vão acontecer, Deus conhece. E ele disse: Saul virá. E eles foram, de fato. E aí, verso 12, Davi ainda pergunta: os moradores, olha aí no verso 12, os moradores de Keila me entregariam? Aí ele trabalha com um futuro do pretérito, uma conjectura. No caso de Davi, de Saul vir a Keila atacar, e se eu estivesse aqui, será que esses moradores de Keila, que eu vim e livrei eles dos filisteus, será que eles me entregariam para Saul? Deus responde. Cadê? Deus responde no verso 12 mesmo. Senhor respondeu: entregariam sim. Perceba, meus irmãos, que a onisciência de Deus, ela não se restringe a fatos históricos, presentes ou passados. O Deus que nós servimos é o Deus que conhece o futuro e até mesmo as diversas possibilidades do futuro. Se fizer isso, acontece assim. Se eu fizer daquilo, acontece aqui. E se eu fizer de um outro jeito, acontecerá assim. E Deus sabe avaliar e conhece bem cada uma dessas possibilidades. Senhor, será que Saul virá me atacar? Será que Saul viria me atacar? Vai. Será que em Saul vindo, será que o povo vai me entregar? Vai. Quer dizer, Deus conhece não apenas os fatos, mas conhece também as possibilidades. Agora, há uma segunda questão que nós aprendemos com Davi, que nós precisamos buscar a orientação do Senhor. A onisciência de Deus, ela é uma bênção para nós, porque nós podemos buscar a Deus, nós podemos consultar ao Senhor antes de agirmos desta ou daquela maneira. Será que devemos fazer por aqui ou por aqui? Não sei. Quando nós não sabemos, consultamos ao Senhor. Davi consulta a Deus reiteradas vezes nesse texto. E quando Davi consulta a Deus, ele acerta. Preste atenção que em outros momentos da história de Davi, ele vai errar e errar feio. Por quê? Porque ele age no ímpeto dele. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Ele age por impulso. Mas aqui não. Aqui Davi pede a direção de Deus. Ele pergunta a Deus o que ele deve fazer. E ele pergunta a um Deus que sabe todas as coisas, no passado, no presente e no futuro, e até as possibilidades, as conjecturas, os e se eles vierem. Deus responde: faz assim. Deus sabe das coisas.
Neste momento, uma terceira e última lição para a gente terminar, é que Deus conduziu o povo de Israel, aqui, sob a liderança de Davi, para um lugar de segurança. Verso 13. Então Davi levantou-se com os homens que o seguiam, e cerca de 600 saíram de Keila e foram até onde puderam. Quando Saul soube que Davi havia escapado de Keila, desistiu de atacá-los. Deus, ele é o Senhor da história. Deus nunca é surpreendido por coisa alguma. Esta tal pandemia pegou de surpresa a mim e a você, e a humanidade inteira. Porém, Deus nunca, jamais é surpreendido, porque Ele é o Deus onisciente, isto é, Ele sabe todas as coisas, nada há encoberto para Deus. Deus nunca pode ser surpreendido, Deus nunca é pego de surpresa, porque Ele já sabe de antemão todas as coisas, inclusive as possibilidades. E da mesma maneira como Deus conduziu o povo de Israel sob a liderança de Davi para um lugar seguro, nós precisamos clamar ao Senhor que Ele também hoje conduza o povo brasileiro, as nossas vidas, a nossa família, para um lugar seguro. Eu confesso para você, meu irmão, minha irmã, que nem sei direito como orar. Eu não posso orar assim, Senhor, mantenha o confinamento, mantenha a quarentena. Ou então assim, Senhor, libera a quarentena. Eu nem sei como orar, porque eu não sei as hipóteses. Para mim são apenas conjecturas. Mas para Deus é realidade. Deus sabe todas as coisas. Então podemos consultá-lo, podemos nos aproximar dele, podemos clamar a ele e dizer assim, Senhor, dirige as autoridades desse país, o presidente, seus ministros, senadores, deputados, governadores, deputados estaduais, prefeitos, secretários, gente de saúde, de segurança. Deus dirige as autoridades desse país e de tantos outros países do mundo para uma decisão segura que só o Senhor sabe qual é. Que neste momento nós saibamos descansar no Senhor, confiar nele, na sua sabedoria e onisciência perfeitas, e sabendo que Deus cuida de nós e conduz a humanidade, as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja em segurança. Descansemos, pois, no Senhor. Que Deus